Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje o tema é Planejando o Ano com Sabedoria. E para isso eu quero trazer algumas dicas práticas que a Bíblia nos traz sobre como nos planejar. Seja para um ano novo, seja para uma vida nova, seja para um tempo novo, para um mês novo, enfim. Para qualquer momento novo que você vai viver na tua vida, a Bíblia nos traz algumas palavras, algumas passagens de sabedoria que nos ensinam como planejar qualquer tempo novo das nossas vidas com sabedoria. E hoje, como eu comentei, o tema é bem prático. Então, para te auxiliar e para que você realmente consiga colocar isso em prática, eu te sugiro pegar um bloco de notas ou qualquer coisa que você possa fazer alguma anotação e anota os versículos que eu vou citar, anota as passagens que eu vou citar, até para você depois ler na íntegra todas essas passagens, mas principalmente para você colocar depois em prática. De nada adianta a teoria do que a gente fala aqui se simplesmente entrar por um ouvido, sair pelo outro e você não colocar em prática, legal? Então, vamos comigo lá em Mateus 6,33, se você puder abrir a tua Bíblia junto comigo, abra, por favor. Mateus 6,33, a palavra de Deus nos diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas aqui, Mateus está fazendo uma analogia a coisas materiais, principalmente pão, comida, água, dinheiro, entre outras coisas materiais. É uma passagem onde o povo estava orando por comida, por dinheiro, pedindo ajuda para Deus, para que Deus desse coisas materiais. E Mateus ensina o povo naquele momento falando: pessoal, não precisa ficar pedindo comida, dinheiro, isso é uma coisa básica que Deus dá para todos os filhos. Você, se você for pai, você negaria em algum momento comida ou água para os teus filhos? Lógico que não. Então Deus nunca vai te negar isso, Deus nunca vai te deixar faltar isso. Só que você precisa buscar o reino dele em primeiro lugar. Então, foca na coisa certa. Essa é a primeira dica prática para que você consiga planejar um ano novo de fato, ou uma vida nova. Foque na coisa certa. O que é a coisa certa segundo a palavra de Deus? O reino de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Coloque o reino de Deus como prioridade. Eu, por exemplo, eu já fiz muitos planejamentos de anos novos na minha vida, onde eu fazia um quadro dos sonhos, por exemplo, para quem conhece o conceito, e nesse quadro dos sonhos, 80 ou 90% das minhas metas ali eram financeiras. Era, por exemplo, um carro, um apartamento, uma vista, uma viagem, coisas desse tipo. Que tá tudo bem eu planejar isso, só que o meu foco não pode estar nisso. Esse que é o grande ponto aqui. Eu posso planejar isso, eu posso querer isso e tá tudo certo. Só que o meu foco precisa estar no reino de Deus. Porque a partir do momento que eu busco o reino de Deus, tudo isso me é acrescentado se realmente for necessário, tá? E outra passagem que também me ensina muito sobre isso é Provérbios 16:3. Se você puder abrir aí, em Provérbios 16:3, a palavra de Deus nos diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então aqui Deus nos ensina tudo que você planeja, tudo bem, você pode planejar, você deve planejar, mas consagra a mim primeiro. Tem uma outra passagem também que diz que você precisa apresentar todos os planos ao Senhor, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então se você confia nos planos do Senhor, você vai apresentar tudo que você planejou para ele e ele vai fazer ser bem-sucedido. Só que entenda bem o conceito de bem-sucedido, tá? A gente está acostumado a contextualizar esse conceito, né, essa palavra, esse termo, na verdade, bem-sucedido, como algo que foi bem-sucedido, ou seja, algo que sucedeu-se bem, algo que simplesmente foi bom, algo que eu planejei e foi bem-sucedido. Só que atente-se a, uma coisa é ser bem-sucedido para o teu conceito, para o teu ponto de vista, outra coisa é ser bem-sucedido para Deus. Vou te dar um caso prático. Uma vez eu planejei algo profissional para minha vida, né? Eu sou engenheiro, tenho uma empresa, como eu já comentei aqui algumas vezes, e dentro da minha empresa eu tive um plano. Uma vez alinhei com meu sócio e coloquei esse plano em prática. E eu coloquei em prática não, perdão, eu alinhei com o meu sócio e coloquei toda a teoria no papel e apresentei para Deus, consagrei para Deus esse plano e falei: Deus, eu tenho esse plano, eu tenho esse objetivo, eu tenho isso planejado, eu quero colocar isso em prática. Me dá uma palavra, me dá uma resposta, me dá uma direção para isso. Na semana seguinte, Deus fechou uma porta e esse plano não chegou a ser colocado em prática. E aquilo para mim era talvez naquele primeiro momento, olhando do ponto de vista simplesmente humano, né, sem olhar do ponto de vista espiritual, para mim aquilo ali era uma porta se fechando, ou seja, meu plano não foi bem sucedido.
Só que na prática, alguns meses depois, eu enxerguei o porquê que aquele plano não deu certo, Deus me mostrou a realidade e eu dei graças a Deus por aquela porta ter se fechado. Então ali, depois eu enxerguei que era um livramento de Deus. Eu consagrei aquele plano ao Senhor e graças a Deus, Deus fechou aquela porta. Se eu tivesse acessado aquela porta daquele planejamento que eu fiz, provavelmente eu lá na frente teria me estabacado com todos os... literalmente, no ponto de vista literal da palavra, eu teria me estabacado lá na frente, teria perdido muitas coisas por um plano que talvez eu não tivesse consagrado a Deus. Então, a partir daí a gente entende que ser bem-sucedido não é ser bem-sucedido do nosso ponto de vista, mas é declarar total dependência, entregar o controle das nossas vidas para aquele que realmente resolve e falar assim, ó, Deus, eu tenho esse plano aqui, eu quero fazer isso em 2023, mas eu consagro a Ti, meu Pai, porque acima de tudo, como Jesus disse antes de ser crucificado, acima de tudo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, se não, seja feita a Tua vontade. Isso é um princípio muito importante, porque a gente precisa consagrar tudo ao Senhor, mas acima de tudo, a gente precisa confiar na vontade dEle, porque o conceito de um plano bem-sucedido não é o que nós queremos, não é o que a gente simplesmente planejou, mas é o que Deus quer e já enxergou para as nossas vidas. Então, agradeça por portas que se fecharam no teu ano de 2022. Com certeza, se você está consagrando isso a Deus, isso é um livramento que Deus trouxe para a tua vida e Ele vai abrir portas novas, porque Deus não deixa dívida com ninguém. Se Ele fechou uma porta, pode ter certeza, Ele vai abrir uma outra num local que não existe nem parede. Não tem nem parede, do nada uma porta se abriu ali, você não vai entender nada. É algo que você não espera, é algo que você não sabe de onde veio. E a única resposta vai ficar claro, vai ficar nítido para ti. Foi Deus que agiu na minha vida abrindo essa porta. Legal? Então consagra todos os teus planos ao Senhor e busca o reino de Deus em primeiro lugar. E agora vamos entrar numa história bem rapidinha para a gente contextualizar um pouco melhor como planejar um momento novo. Se você puder, abre comigo lá em 2 Crônicas, primeiro capítulo, versículo 7. Essa história conta um pouquinho de uma passagem específica da vida de Salomão. Salomão foi filho de Davi e ele herdou o reino de Israel a partir da vida do pai. Ele não era o primogênito, ele herdou por outras partes do contexto da história, não quero entrar muito nesse ponto que é uma história um pouco longa, mas vai lá e leia depois em Reis e Crônicas, conta toda a história de Davi e depois de Salomão, que foi seu filho. Mas eu quero me atentar aqui ao que acontece nesse episódio específico, que é Salomão, Deus aparece para Salomão e fala para Salomão, Salomão, me pede aí, o que você quer? E naquele momento, Salomão, que tinha acabado de herdar o trono do pai, ele pede sabedoria. Isso é um dos principais princípios que eu quero te trazer prático para você planejar o teu ano de 2023. Você quer planejar o teu ano consagrando tudo ao Senhor? Primeiro, foca no reino de Deus. Segundo, consagra tudo ao Senhor. Terceiro, na hora de pedir, pede sabedoria. Tiago 1:5, diz que se você não tem sabedoria, pede sabedoria para Deus e Deus vai te dar. Então, vamos lá. Vamos ler comigo 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor, que se confirme a tua promessa, meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão, já que este é o teu desejo de seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois que você terá. Aqui Deus faz uma promessa para Salomão. Salomão pede sabedoria, ao invés de pedir riquezas, vida longa, morte aos inimigos, ele pede sabedoria e conhecimento para governar e liderar o povo. E Deus não só dá essa sabedoria, como dá muito mais. Como manda a palavra em Mateus 6,33. Busca o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui Deus está fazendo isso na prática com Salomão. Deus dá sabedoria e conhecimento para Salomão, mas acima de tudo, ele também dá todas as riquezas, todas as glórias, todas as honras que ele não pediu, mas ele recebeu
mesmo assim. E, inclusive, Salomão, se você for pesquisar na história de Israel, foi considerado até hoje o homem mais rico de todos os tempos. Ninguém de todos os reis de Israel, de toda a Bíblia, teve mais recursos financeiros do que Salomão. Salomão foi o homem mais rico e também o mais sábio. E mesmo assim, se você for ler o final da vida dele, ele não acabou a vida dele como ele gostaria. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui hoje. Vamos se ater a essa palavra, porque Deus deu a sabedoria que Salomão pediu e por conta disso, todos os planos dele a partir dali foram bem sucedidos até o momento que ele começou a perder um pouco a cabeça. Mas logo depois, Salomão começou a escrever, assim como Davi fez depois, na verdade Davi escreveu alguns salmos e Salomão escreveu alguns provérbios. Então, o livro de provérbios é um livro muito interessante, que inclusive é estudado por muitos educadores financeiros, para você que gosta do tema de finanças, independente de você trabalhar nessa área ou não, tá? Mas para você que gosta desse tema de educação financeira, estudar sobre finanças, Provérbios é um dos principais livros, não só da Bíblia, mas do mundo, para te ensinar sobre finanças, sobre como você gerir suas finanças, seja para pessoa física, seja para empresa, enfim. Então vamos lá comigo em Provérbios 8:10. Provérbios 8:10 é um provérbio escrito por Salomão, inclusive, onde Salomão nos ensina o seguinte: prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, e nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. A sabedoria, aqui é como se a sabedoria estivesse falando em primeira pessoa, tá? A sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho e a arrogância, e o mau comportamento e o falar perverso. Mal é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Perdão. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Então aqui Salomão, através desse provérbio, nos ensina que a sabedoria está aí para quem quiser tê-la. Basta, primeiro de tudo, você pedir a Deus, porque uma coisa é a sabedoria humana. Você pode encontrar a sabedoria humana em muitos livros, em muitos educadores, tem conhecimento para tudo quanto é lugar, ainda mais hoje, na era da informação como a gente vive hoje. Com um clique no YouTube, no Google, você encontra milhares de informações, milhares de conhecimentos para a área que você estiver buscando. Mas aqui Deus nos ensina que existe a sabedoria humana que vem dos homens, de livros, de educadores, mas existe a sabedoria divina. E essa sabedoria você só encontra pedindo a Deus e Deus te dando, mas acima de tudo você colocando depois ela em prática. E aqui Salomão nos ensina através desse provérbio que a sabedoria é o que vai de fato te trazer tudo que você quiser. Então não adianta você pedir riquezas, não adianta você pedir bens, não adianta você pedir apenas coisas materiais. Você precisa pedir sabedoria. E ao pedir sabedoria, Deus vai te dar estratégias certas para que você não só alcance riquezas materiais, como riquezas espirituais, mas também que você as preserve. Porque é muito fácil você às vezes subir uma montanha. A questão é você se manter lá em cima. O ar é rarefeito, é difícil de respirar, é difícil da tua temperatura corporal ficar no time certo, você não consegue às vezes sobreviver no topo, ou você pensa que buscando simplesmente riquezas materiais, buscando finanças, a tua vida vai ficar mais fácil. Pelo contrário, a tendência é ficar inclusive mais difícil, só que você chega lá mais preparado. Esse que é o grande ponto que a sabedoria te traz. A sabedoria divina, ela te permite evoluir, não só na tua carreira profissional, na tua vida financeira, na tua vida espiritual, em todas as áreas da tua vida, mas ela te permite crescer com maturidade e chegar nesses estágios com a sabedoria o suficiente para se manter lá e não cair do penhasco, que é o mais importante. Quantas pessoas você já não conheceu que de repente cresceu muito numa certa área da vida e ao chegar lá ela ficou no máximo meses, estourando um ano e depois caiu ladeira abaixo? Isso acontece o tempo inteiro, a gente vê isso o tempo todo. Isso inclusive já aconteceu comigo, por isso que eu aprendi na prática e hoje eu só cresço se for com a sabedoria de Deus. Se for sem a sabedoria de Deus, se for uma porta que Deus não tem para minha vida, não adianta. Eu não vou bater o pé na porta e entrar. Eu só entro se Deus abrir e se Deus me permitir. Esse é um dos princípios que a gente precisa ter para planejar bem o nosso ano. Senão, quando a gente menos vê, a gente está acessando portas que não eram de Deus, portas que o mundo nos abriu ou que a gente
mesmo foi lá e escancarou a porta porque a gente queria abri-la, mas na verdade não era uma porta de Deus, ou não era o tempo certo para Deus abrir essa porta para a tua vida. E toda vez que a gente acessa uma porta que Deus não tem para nós naquele momento ou daquele jeito, a gente normalmente quebra a cara e às vezes até cresce, mas depois é ladeira abaixo, com certeza. Então, coloca esse princípio para a tua vida, busca sabedoria em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas como manda a palavra de Deus. E para a gente fechar, uma palavra aqui muito importante, já citei de Tiago 1,5, né? Mas também em Tiago 4,3 a palavra de Deus nos diz: você pede, mas você pede mal. O grande ponto de você pedir algo para Deus e receber é que você precisa entender a forma que você pede e por que você está pedindo. Porque Deus conhece o nosso coração. E como eu já comentei aqui outras vezes, se você pedir qualquer coisa para Deus com o objetivo de apenas você usar, isso é egoísmo. Não adianta pedir nada para Deus que só você queira usar. Peça para Deus algo que você possa usufruir, mas também dividir, algo que você possa compartilhar, algo que você possa usar para ajudar pessoas. E dessa maneira Deus com certeza vai te honrar, só que no tempo dele e do jeito dele. Então, consagre tudo ao Senhor, coloque todos os teus planos sobre o Senhor e você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Legal? Espero que essas dicas práticas tenham te ajudado para que você planeje o teu ano de 2023. Estamos numa semana agora entre Natal e Ano Novo, então anota essas dicas práticas, monta o teu quadro dos sonhos se quiser, monta a tua lista de metas para o ano de 2023. Se você é casado, senta com teu marido ou com a tua esposa, junta com ele e monta o teu planejamento para o ano. Se você tem uma empresa, junta com o teu sócio e monta o teu planejamento para o ano. Mas não esqueça disso, porque isso é o ponto principal que a palavra nos ensina. Consagra ao Senhor, busca o reino de Deus em primeiro lugar e busca a sabedoria para que Deus te dê a sabedoria para que não só crescer e atingir essas metas que você tem, mas também conquistá-las e continuar com elas, manter essas metas e não perder tudo que você tem. Isso é muito importante. E toma cuidado com a forma que Deus vai te dar essa sabedoria, tá? Porque quando a gente fala assim, busca a sabedoria e Deus te dá, não é igual um livro, que você busca uma sabedoria de um livro, lê ele às vezes em um mês e no mês seguinte você tem a sabedoria que aquele livro quer te dar. Pelo contrário, Deus te dá do ponto de vista prático. Por isso que hoje eu quis trazer um tema bem prático, teoria versus prática. Deus não vai te dar sabedoria simplesmente com uma leitura, simplesmente com uma passagem, simplesmente com uma fala, com um vídeo. Deus vai te dar sabedoria na prática. Então, quando algumas coisas começarem a acontecer de ruins, talvez, na tua vida, fique tranquilo. Deus está permitindo isso acontecer para te dar a sabedoria necessária. Deus não vai te dar sabedoria através de uma leitura, porque na teoria, a grande maioria das pessoas não aprende nada. A gente só aprende quando é na prática, né? Então, quando as coisas acontecerem na prática, agradeça a Deus. Quando a porta se fechar, agradeça a Deus. Quando algumas coisas estiverem acontecendo de ruim, agradeça a Deus. É Deus te ensinando a ser sábio ou sábia. Fica tranquilo, coloca na mão de Deus que vai dar tudo certo, tá? Antes de a gente encerrar, vamos fazer uma pequena oração para o teu ano de 2023, para o teu planejamento, para que você consiga, de fato, desenhar as tuas metas, os teus objetivos financeiros, pessoais, espirituais, profissionais, entregar na mão de Deus para que Ele coloque tudo em prática da maneira que você quer, mas com sabedoria. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro a Ti, Pai, por todos que estão aqui nesse momento, congregando e comunhando contigo, Pai. Pai, entrego, Pai, nossos planos a Ti, Senhor, todos os meus planejamentos para 2023 e todos os planos de todos que aqui conosco estão orando, Pai. Eu coloco em Tuas mãos, Senhor, eu consagro a Ti, Pai, pois a Tua palavra, Pai, nos ensina que todos os planos consagrados a Ti são bem-sucedidos de acordo com a Tua vontade, Pai. Então nos ensina, Pai, em nosso coração, a discernir, Pai, os Teus planos, Pai, as Tuas portas, e abre portas novas, Pai, mas também fecha as portas que não são Tuas, Senhor. Eu decido, Pai, viver de acordo com a Tua vontade, estar no centro da Tua vontade, e por isso, Pai, eu te peço, fecha todas as portas que não são Tuas, Pai, e abre, Pai, as portas que Tu tem preparado para nossa casa, para nossa família, para todos que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê discernimento e sabedoria, Pai, para planejar nosso ano de 2023 e que não apenas, Pai, coloquemos metas financeiras, Pai, mas que aprendamos a buscar o Teu reino em primeiro lugar, Pai, para que todas as coisas básicas, como comida, como dinheiro, como pagar as contas, Pai, nos sejam acrescentadas, Pai, por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu creio em provisões dos céus, eu creio em bênçãos dos céus, Pai, eu creio, Pai, em um acesso sobrenatural, Pai, da Tua parte para conosco,
conosco, com teus filhos, Senhor. Que tu nos ensine, nos guarde e nos blinde, Pai, nesse ano de 2023. Eu oro, Pai, por bênçãos sobrenaturais. Eu oro, Pai, por cura, por prosperidade, por provisões celestiais, Senhor, para que possamos andar na tua palavra, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, te entregamos nosso ano, Pai. Amém. Amém, amados. Que você tenha um feliz ano novo, que Deus te prospere abundantemente, que Deus te dê a graça que Ele tem preparada para nós, que você consiga se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, que é o mais importante, e caminhar com Jesus e com sabedoria no teu ano de 2023. Legal? Que Deus te abençoe e até semana que vem. Amém.